Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo vos seja multiplicado. Aqui mais uma vez, pastor Renan, pastor da Igreja Batista Ebenezer em Resende. E nós queremos compartilhar nesse dia a palavra de Deus ao seu coração. Continue caminhando conosco. Ainda quero me ater à carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. A partir do verso 14 ao verso 26, que vai nos dizer assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, para que nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente a falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será um utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois aqueles que só engendram contenda. Ora, é necessário que o serviço do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. A palavra de Deus, conforme eu disse, em 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 14 ao verso 26. E eu quero trabalhar no tema nessa manhã, nesse dia, sobre como devemos nos apresentar diante de Deus. Meus amados irmãos, grande parte do trabalho pastoral é relembrar as coisas, as pessoas, as coisas que elas já sabem. Como diz C.S. Lewis, nosso povo precisa ser mais relembrado do que informado. Esse tempo que estamos vivendo de pandemia, de isolamento, de distanciamento, como eu sempre tenho falado durante esse período de 4 meses, é para que nós possamos estreitar o nosso laço junto ao Senhor, estar mais próximo ao Senhor, buscando a face do Senhor, através da leitura da palavra, da oração. E agora, com essa oportunidade das igrejas estar retomando as atividades presenciais, lógico, com todo o cuidado e protocolo, para que nós possamos ainda mais buscar na essência o Senhor. Nós estamos vivendo um contexto, queridos, em que os evangélicos, os irmãos que já congregam há muitos anos, precisam ser relembrados de ações, de fatos que muitas das vezes passam desapercebidos ou até mesmo caem no esquecimento. Nós precisamos de fato ser relembrados, especialmente das coisas de Deus, dos seus princípios e ensinos. Por isso, boa parte do trabalho do pastor não é falar cada dia uma novidade, mas boa parte do seu trabalho é falar coisas que os cristãos já sabem. Querido, querida, eu quero trazer isso à memória nessa manhã e te exortar a essa prática. Que coisas seriam estas? Pergunto nessa manhã. As coisas essenciais e importantes a respeito da nossa fé e da vida prática. Palavra de vida que deve ser dita e relembrada à igreja. E não palavras contrárias, pois é perca de tempo. Nós não podemos nos dar ao luxo de perder tempo. Nós precisamos ganhar tempo, querido, querida. Eu gostaria de dividir em alguns pontos rápidos de como devemos nos apresentar diante de Deus,
é que, primeiro, sendo aprovado, procure apresentar-se a Deus como um ombreiro que não se envergonha, não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Verso 15, 2 Timóteo 2,15. Na vida secular, todo profissional qualificado precisa demonstrar sua competência na área que se propõe a trabalhar. Ninguém exerce uma função de confiança sem primeiro passar pelos testes, precisa estar habilitado a fazer tal função. O médico, advogado, engenheiro e tantos outros profissionais, após longos anos de academia, de estudo, até mesmo pastorado, né, que pelo menos na nossa denominação existe, que tem o Seminário Teológico Batista, é de suma importância para aprimorar e ter o conhecimento teórico para levá-lo à prática. Então, depois de um médico fazer a medicina, né, residência, não sei se são 2 anos, se não falha a memória, depois que eles vão aos hospitais, os engenheiros depois vão às indústrias, como os residentes, estagiários, para depois de aprovado, tornarem-se titulares. Chegamos então, meus amados irmãos, à conclusão que para ser aprovado, o homem precisa ser provado. Na vida espiritual existe muita semelhança com esse exemplo que eu acabei de dar, que o Senhor nos prova permitindo nos separar por circunstâncias adversas. Aquela que nossos irmãos chamam de desertos, funis e etc. Termos que vai lembrar solidão, aperto, dificuldade. Tudo isso faz parte de provas, meus amados irmãos. Isso muitas das vezes é desanimador, porém é extremamente necessário, pois nos lugares baixos da vida é que estamos mais sensíveis a ouvir a voz de Deus. Eu já trouxe uma reflexão uma vez aqui na igreja, Romanos capítulo 5, tribulação como fonte de aperfeiçoamento. Qual é o objetivo de Deus nos provar? É testar as nossas reações instantâneas, nosso domínio próprio, em áreas que estamos muitas das vezes vulneráveis, seria o nosso ponto fraco. A nossa disposição de obediência e fidelidade a longo prazo, forjar nosso caráter e gerar perseverança. Se nós fizermos uma matemática na parte de Deus, provado mais aprovado é transformado. E isso vai me chamar a atenção alguns pontos dentro desse primeiro tópico, é que para que nós possamos ser aprovado, precisamos manusear corretamente a palavra da verdade. Se o cristão quiser se manter íntegro, deve sempre confrontar sua vida com a palavra de Deus. Está escrito em Josué 1,8: não aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Dessa maneira, meus amados irmãos, não seremos envolvidos em ventos de doutrina, melhor dizendo, mas permaneceremos firmes na palavra de Deus. O obreiro aprovado apresenta-se diante do Senhor constantemente. Ele usa essa arma poderosa contra os poderes desse mundo tenebroso, conhecendo e declarando suas verdades. Imagine um soldado indo para a guerra sem saber usar a sua arma. O que você acha que aconteceria com ele? Seria um fracasso. É a mesma coisa que nós, se nós não soubermos manusear a palavra da verdade, nós não seremos bem-sucedidos. Segundo ponto que me chama a atenção é que nós devemos evitar conversas inúteis e profanas que levam à impiedade, verso 16. O apóstolo Paulo vai citar de maneira concreta 2 pessoas que se desviaram, deixando-se levar por conversas inúteis e profanas: Himeneu e Fileto, verso 17 e 18. Nesse caso específico consistia no fato deles não quererem abandonar a maneira grega de pensar. Para os gregos, o corpo era um peso para a alma. Quando o corpo morria, a alma se libertava e era purificada, porque o corpo era mau. De forma que o momento mais precioso da existência de alguém era precisamente a hora da sua morte, pois é nesse momento que a alma alcançava novamente o seu estado puro. Por isso, uma ressurreição dentre os mortos era para os gregos uma coisa repugnante, pois a alma voltava ao corpo. Esse é o motivo desses 2 insistirem e ensinarem que a ressurreição
já havia acontecido. Na opinião deles, a ressurreição foi apenas espiritual e não iria acontecer fisicamente. Meus amados irmãos, não se pode edificar a fé ou a vida com Cristo sobre doutrina destrutiva. Paulo vai mencionar, dando um exemplo nisso, implícito ao corpo humano. Verso 17, o corpo humano é uma das ilustrações preferidas do apóstolo para falar da unidade e saúde que deve haver dentro da igreja. As conversas inúteis e profanas têm o poder destruidor do câncer, ou seja, são capazes de destruir a unidade de um corpo, de retirar a sua saúde e levá-la à morte. A palavra câncer no original no grego quer dizer gangrena. Então a referência aqui é aquela ferida que inflama e vai se alastrando até chegar aos ossos, além de se espalhar às outras partes do corpo. Paulo vai recomendar que nós devemos evitar as conversas inúteis e profanas. Essa prática acaba por corromper cada vez mais o nosso coração, porque tratam-se de uma linguagem que corrói como um câncer, do tipo falatório inútil e maldoso, criado seja pela inveja, seja pela calúnia, seja pela falsidade, seja pelo aproveitamento da situação. É nessa linha que a grande casa está dividida, com vasos para honra e outros vasos para desonra. Aquele que aproveita tais coisas acaba por se tornar o obreiro aprovado e vaso para honra, santificado para o nosso Deus, que mantém firme no fundamento da esperança, age com sabedoria e anda com mansidão ativa. Timóteo deveria fugir dessas coisas citadas acima e seguir a justiça e a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocavam ao Senhor. Timóteo era um homem de honra, ele era um vaso de honra. Eu quero te dizer nessa manhã, ei, querido, querida, você veio ao mundo para ser um vaso de honra e não um vaso de desonra. Deus decidiu guardar os seus tesouros em nós, em mim e em você, para que a excelência do poder seja dele e nunca nossa, pois o seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza, pois do contrário, certamente ficaríamos arrogantes. Por essa razão é que em tudo que somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Que Deus te abençoe, querido. E é com grande prazer e alegria que meditamos nessa manhã e saber que Deus nos conhece e que a nossa falta de fé não pode tirar os efeitos da sua promessa. Nossa fé deve permanecer sobre o firme fundamento. Podem vir tempestades, ventos contrários, mas o fundamento de Deus permanece inabalável. Por outro lado, devemos também nos lembrar das realidades talhadas nesse fundamento. Deus nos conhece e espera de nós uma vida santa, e a nossa função é sermos servos fiéis e utensílios para a honra, e nos apresentarmos diante dele como vaso de honra. Que Deus nos abençoe. Posso orar por você nessa manhã? Soberano Deus, eterno Pai, nós somos gratos a Ti. Obrigado por essa manhã, por essa palavra. Continue a nos abençoar, Senhor. Obrigado por cada um que vai ver esse vídeo ou já está vendo. Que possa, meu Pai, se apresentar diante de Ti cada vez mais e mais. Que possa estar na Tua presença, buscando ser um vaso de honra, um obreiro aprovado. Que possa deixar fluir os Seus dons e talentos. Ó Pai, continue nos inspirando a falar da Tua palavra. É essa oração que nós fazemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Reforço, querido, toda quarta-feira, 19h30, nós temos culto de oração e estudo da palavra de Deus. Venha participar conosco, tem sido bênção do Senhor. Vai ser uma honra tê-los conosco, amém? Domingo, 9h da manhã, escola bíblica. E à noite, 19h30, culto de louvor e adoração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.